Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje eu vou trazer um vídeo que eu considero muito legal, muito informativo e que eu tenho certeza, tá, que vai te ajudar bastante. Hoje eu vou mostrar para vocês como montar uma carteira de investimentos, seja para alguém que já está no mercado, vamos dizer assim, há algum tempo, seja para uma pessoa que está começando agora, que é iniciante, que está querendo mudar de vida, tá, vamos dizer assim. Então tira o dinheiro ali, que muitas vezes está parado ou na conta corrente ou numa poupança, e traz para a bolsa para arriscar um pouco mais e também colher um pouco mais de frutos num retorno um pouco maior. Qual que é a ideia desse vídeo, tá, que eu pensei aqui? Eu vou contar para vocês no começo e no meio do vídeo um pouco da estratégia da carteira, tá? Como que eu vejo que seria mais interessante você montar uma carteira com foco no longo prazo, escolhendo bons ativos, tá? Como que você faz para ao longo do tempo ir montando uma boa carteira de investimentos, um bom portfólio, para lá na frente no longo prazo colher os frutos. Eu acredito que o investimento é isso. Você investe hoje, toma boas decisões hoje e aí lá na frente você colhe os frutos. E aí no final eu vou mostrar alguns ativos reais, tá? Ações reais que eu tenho na minha própria carteira. Eu não vou mostrar todos porque senão ficaria um vídeo muito grande, mas alguns eu vou mostrar para você ter uma ideia. E aí eu já queria te fazer o convite também. Se você está aqui é porque você quer investir melhor, porque você busca informações sobre investimentos. Então, cara, no dia 3/10, aqui no meu canal do YouTube, eu vou fazer uma live 100% gratuita, que eu vou te mostrar o passo a passo que você deve fazer numa análise, numa escolha de uma ação para colocar na sua carteira. Vou passar por todo esse passo de graça. E aí você vai saber exatamente o que você deve fazer quando você analisa, o que você deve olhar, o que você deve prestar atenção e como que você deve fazer para tomar uma decisão assertiva. E aí, conforme, né, as decisões são mais assertivas, no longo prazo você tem a probabilidade muito maior de ganhar mais dinheiro. Então vá aqui na descrição, defina o lembrete dessa live e eu te espero lá no dia 3/10, às 7 horas da noite. Tô falando sério, não deixa de ativar o lembrete dessa live, é uma oportunidade única. Muita gente faz o que eu vou fazer aqui no meu canal do YouTube, cobrando R$1.000, R$2.000, R$3.000. Eu vou fazer 100% de graça. Não perca, vai ser super, super legal. Mas bom, pessoal, o que eu quero começar mostrando aqui para vocês então? Pilares fundamentais de uma carteira de investimentos, tá? Essa aqui é a minha opinião, tá? Como investidor, como analista, como alguém que gosta de investir, que busca informações sobre isso e também trabalha profissionalmente ali com a análise de ações. Primeiro, o foco tem que ser sempre no longo prazo, na minha visão, tá? E aqui a gente vai dividir e separar o investimento da especulação. O investimento é aquilo que você busca entender de fato a empresa, se tornar sócio daquele negócio para colher os frutos desse negócio ao longo do tempo. A gente sabe, tá, que uma empresa, que uma pessoa não se desenvolve de um dia para o outro. Ela demora tempo, ela vai fazendo isso gradativamente à medida que o tempo passa. E as empresas também. Então o investimento é você ir colhendo esses frutos ao longo do tempo. Já a especulação é algo mais de curto prazo, é algo que você foca puramente ali no preço que está sendo negociada aquela determinada ação. Ou seja, alguém que especula está querendo, por exemplo, comprar uma ação por R$10 e vender quando ela bater 12. Isso pode acontecer no mesmo dia, isso pode acontecer no dia seguinte, daqui a uma semana, daqui a um mês. O investimento a gente não está tão preocupado com o preço hoje, a gente está preocupado com o que aquela empresa tem de geração de valor, vamos dizer assim, ao longo do ano. Tá? E ao longo do ano não, ao longo dos anos também, tá? Então aqui você percebe como o tempo não é nem medido em meses e semanas, é medido em anos. Ponto 2 aqui, o investidor racional, tá? Ele busca sempre diminuir o risco da sua carteira. Ou seja, o que o investidor que é racional quer? Ele quer o maior retorno esperado possível ao menor nível de risco possível. Então a gente sempre sabe, tá? E é interessante que você saiba isso, e no meu curso de investimentos eu explico bastante, o link está aqui na descrição. A gente sempre pondera, quando a gente tem um investimento, o retorno esperado que eu tenho daquilo e o risco que eu estou correndo. E o risco nada mais é, vamos dizer assim, daquela probabilidade de dar errado, da sua decisão acontecer o contrário do que você achou. Então, conforme o risco vai ficando mais alto, o seu retorno esperado também aumenta, mas o seu risco, tá? Ou seja, o retorno esperado que você não queira que aconteça, ou seja, quer cair muito, também aumenta. Então, o investidor sempre está ponderando o risco e retorno. E aí, qual que é uma forma de minimizar o risco da sua carteira, tá? É diversificando, ou seja, comprando ações diferentes, comprando ações de setores diferentes, tá? Comprando ações de países diferentes. Então, qualquer tipo de diversificação já é interessante. Por isso que eu não gosto, tá, de ter uma carteira de investimentos
com 1, 2, 3 ativos só. Eu gosto de ter bastante, justamente para diversificar e diminuir, né, e minimizar o meu risco. Ponto 3, é fundamental que a escolha dos ativos, né, das ações que você tem na sua carteira, ou dos fundos, qualquer que seja ele, seja feita através de análise detalhada. Você não pode simplesmente investir em algo sem saber o que aquilo significa, ou o que faz aquela empresa, por exemplo. Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla. Pessoal, a gente tem que saber analisar as ações, você tem que saber o porquê da análise ser importante, né? O porquê que isso traz resultado. Então é fundamental isso. Muita gente quando começa, escolhe os ativos só porque alguém falou. Ah, porque meu amigo disse que é legal, ou porque algum youtuber falou que era bom. Não faça isso, você vai tomar uma decisão super errada. Aprenda a analisar e a escolher as suas ações. Ponto 4. A estratégia de investimento deve ser racional e seguida sempre, independente dos momentos que nos levam a emoções. Ou seja, se a bolsa está subindo ou está caindo, você tem que ter uma estratégia que ela é racional. Então você não pode agir emocionalmente, você não pode ficar muito nervoso quando a bolsa cai e vender tudo, e você não pode ficar super otimista e ficar comprando sem saber quando a bolsa está subindo. Então você tem que ter sempre uma estratégia definida, uma estratégia, uma linha bem definida de estratégia, porque assim você toma melhores decisões. O que eu acho que é legal numa carteira de investimentos, tá? A minha carteira eu considero ideal, tá? Uma carteira que tem um pouco de Brasil, um pouco de ação internacional e um outro pilar que eu chamo de outros, tá? Como vocês podem ver, esse daqui, essa porcentagem é o que eu acho que seja interessante, tá? Eu gosto de diversificar e ter mais parte do meu patrimônio de forma internacional, especialmente nos Estados Unidos. Por quê? Duas razões. Eu tenho mais opções, né, de empresas lá, tenho muitas empresas na bolsa americana, nas bolsas americanas, e eu tenho o meu investimento, né, atrelado a uma moeda super forte, que é o dólar. Então eu recebo, por exemplo, dividendos em dólar, renda passiva em dólar, e a gente sabe que o real se desvaloriza a cada dia, tá? Então eu gosto dessa exposição internacional, não só pelo risco menor que eu tenho nos Estados Unidos, como também pela opção de empresas que eu tenho para diversificar. No Brasil eu gosto de ter um pouco também, claro, eu moro aqui, tá? Eu vivo aqui, eu consigo escolher algumas empresas, isso é super interessante, e no outros aqui eu tenho um pouco de exposição em criptomoedas, eu também tenho meu dinheiro, que eu chamo de dinheiro para liquidez, caso você achar necessário. Aqui não é um caixa, tá? Eu não vou ficar acumulando dinheiro aqui para depois comprar na bolsa se ele cair. Aqui é um dinheiro para liquidez mesmo. Uma grana que eu quero usar, por exemplo, ou para aumentar um pouquinho meu aporte em determinado mês, eu aporto sempre todos os meses, ou é um dinheiro que eu tenho para usar ali porque eu vejo uma super oportunidade em algum momento que eu acho que eu deva comprar. É um dinheiro para liquidez, não necessariamente o caixa para comprar só quando a bolsa cai, beleza? Então, o que eu falo de Brasil? Eu gosto de escolher ações a dedo, ou seja, algumas empresas eu vou ali analisando e escolhendo, e eu vou mesclando entre ações de maior volatilidade, ou seja, ações de maior risco, mas que trazem uma probabilidade de crescimento maior, e companhias mais maduras também, que são as ações de valor, ou seja, ações, por exemplo, de companhias elétricas, que não vão crescer tanto, tem um modelo de negócio bem definido e já pagam um pouco mais de dividendo. Nos Estados Unidos eu também gosto de escolher empresa a dedo, tá? Então ali analisando um negócio por negócio até eu falar que vale a pena ou não comprar aquela determinada ação. Eu gosto de ter bastante ETF diversificado, lá a gente tem muitas opções, então tem ETFs de países desenvolvidos, tem ETFs de China, tem ETFs de empresas de dividendos, tem ETFs de empresas de tecnologia, assim por diante, eu gosto bastante. E nas stocks, né, que são as ações que eu escolho a dedo, eu busco sempre empresas de crescimento, beleza? O outros aqui, pilar, que é 15%, eu gosto de ter uma exposição em criptoativos, tá? 5%, eu vou fazer um vídeo ainda dos motivos pelo qual me levaram, né? Os motivos que fizeram com que eu investisse em criptomoeda e eu acho que todo investidor deveria também investir. Vou fazer esse vídeo em breve aqui no meu canal e como eu falei para vocês, o dinheiro de liquidez aqui 10%. E aí vejam só aqui alguns exemplos, tá? De ativos que eu tenho na minha carteira, tá? Que são ativos que eu realmente invisto, que eu tenho a minha grana ali e que eu acho que seja interessante. Falando de Brasil, aqui esse primeiro pilar, que são ações aqui de maior volatilidade, ações buscando também um pouco mais de crescimento. Cash 3 Melios, VEG, Pets, Movida. Movida ligado aí ao setor de transportes, aluguel de carro, Pets ligado ao mercado Pets de varejo, VEG ligado aí a bens industriais e Cash 3 uma empresa de tecnologia. E aí o outro pilar, que é um pilar um pouco mais maduro, de empresas já mais um pouco desenvolvidas, tá? Que variam menos. Alupar, Taesa, Engie e Vivo, tá? Perceba que aqui há o peso muito forte do setor elétrico.
No internacional, algumas empresas que eu tenho, não são todas, tá? Disney é uma empresa super legal, focada em crescimento também. Apple, Nvidia, Berkshire Hathaway, Salesforce. Se você não conhece alguma dessas empresas, comenta aqui. Fala, pô Bruno, eu não conheço o que faz Salesforce, por exemplo. Ou não conheço o que faz Nvidia. E eu faço um vídeo especialmente dessa empresa para você. E aqui os ETFs, como eu falei, VEA, um ETF de mercados desenvolvidos, ETF QQQ, que é um ETF ali de empresas só de tecnologia, ETF Hero, que é um ETF focado em empresas do mercado de games e entretenimento digital, isso é super legal, eu vejo um crescimento muito grande para isso, e o ETF VOO, que é o ETF ali que replica o S&P 500, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então perceba o nível de diversificação que eu tenho aqui no meu pilar internacional. Na exposição em criptoativos, tá? Eu tenho Bitcoin, Litecoin e Ethereum. Poderia ter mais, sim, poderia diversificar um pouco mais, mas eu não conheço muito de criptomoedas, tá? Eu tenho um pouco só justamente por medir esse risco. Eu tenho pouco downside e muito upside. Então, se eu perder 100%, eu perdi ali 5% do meu dinheiro. Não vai me fazer mudar de vida, a minha vida não vai acabar. Mas pode crescer muito, pode valorizar 1.000, 2.000, 3.000% e eu posso acabar ganhando bastante dinheiro. E ali o meu dinheiro para liquidez eu gosto de deixar na conta corrente remunerada do Nubank, que me paga 100% CDI, já está ali no mesmo banco que eu uso, é muito mais fácil de eu fazer as transferências, pagar o cartão, comprar alguma coisa, é muito mais simples. Eu gosto de deixar lá, você pode deixar onde você bem quiser e julgar interessante. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui, de comentar aqui o que você achou. E se tiver alguma sugestão de algum próximo vídeo, também pode comentar que eu vou fazer para vocês, beleza? Lembre-se, tá? Ponto muito importante. Sempre monte uma carteira de investimentos atrelada a uma estratégia racional, com foco no longo prazo e não se deixe levar às emoções. Quero lembrar também no dia 3/10 nosso evento aqui no YouTube. Passa na descrição, defina o lembrete da live, vai ser super interessante. A gente se vê lá, um forte abraço, valeu, falou, até mais.